Boa tarde, queridos alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Pessoal, nosso bimestre, nós estudamos 3 assuntos, né? Nós estudamos o debate regrado público, nós estudamos as cartas argumentativas, que é a carta aberta, a carta argumentativa de solicitação, de reclamação, e a carta argumentativa de solicitação e reclamação juntas, né? E estudamos também o abaixo-assinado. Hoje nós vamos ver o nosso último assunto da disciplina de literatura, já que na próxima semana nós vamos fazer uma revisão geral de todos os conteúdos que a gente viu nesse bimestre, né? Para fazer nossa avaliação global, que vai iniciar no finalzinho do mês. Então, a gente só vai ter mais uma semana, né, de revisões. Portanto, nós hoje vamos tentar terminar nosso assunto de literatura, né? Nosso assunto de redação nós já terminamos ontem, né? E o nosso assunto de literatura nós vamos terminar hoje. Então, nós vamos ver hoje, pessoal, a informatividade. Mas o que é especificamente essa informatividade, né? A gente sabe que um texto, ele precisa ter uma ligação lógica de ideias, né? E essa ligação lógica de ideias se dá pelo uso da coerência e da coesão. E essa informatividade nada mais é, né, do que essa concordância correta, né, das ideias que estão presentes no texto. A esse processo a gente chama de informatividade, que a gente vai ver mais especificamente nessa aula, certo? Então, a informatividade interfere na construção da coerência do texto e é parte importante na sua interpretação. Ela é a informação trazida pelo produtor do tópico discursivo e nos diz do que trata determinada produção, ou seja, é a informação lógica, né, das ideias de dentro do texto. É a informação lógica trazida pelo produtor do texto discursivo, né, e que vai passar para nós leitores, né, ou para os leitores, de que trata aquela determinada produção textual. Isso, então, é a informatividade, que ela vai interferir diretamente na construção da coerência, ou seja, um texto incoerente e um texto que não tem uma coesão correta, completa, entendível, né, vai prejudicar a comunicação entre o autor e o autor do texto, né, e o leitor, certo? A definição de informatividade é usualmente utilizada pela literatura, que destaca o fato de que a compreensão de um texto depende do conhecimento de outros textos. Ou seja, para que você escreva especificamente, corretamente um determinado texto, a gente precisa ter o conhecimento de mundo. Ou seja, a gente precisa ter um determinado conhecimento de um determinado assunto para que a gente possa escrever, né, corretamente sobre ele. Por exemplo, eu vou fazer a produção de um texto sobre o uso correto, né, do coração nos transplantes, né, na atualidade. Então, eu vou tratar especificamente, eu vou ter uma informatividade correta sobre esse texto que eu estou tratando? Não. Por quê? Porque eu não sou uma estudante de medicina. Porque eu não vou ter o conhecimento completo do assunto que eu estou tratando. Então, eu não vou ter uma compreensão do assunto. Então, vai me faltar informatividade. E essa informatividade, ela vai influenciar no modo como eu vou escrever o texto. Se eu não tiver esse conhecimento do assunto que eu estou tratando, eu de maneira nenhuma vou poder tratá-lo de uma maneira mais coerente, mais coesa, certo? A informatividade diz respeito à quantidade de prever a informação.
Os conceitos de ambos os autores se complementam quando refletem que para o indivíduo ter acesso à informatividade, ele precisa ter dados suficientes para entender a informação. Tudo que eu venho falando antes. Então, para que se escreva sobre um determinado assunto, eu preciso me inteirar sobre aquele assunto. Ou seja, vamos ter como exemplo aqui, pessoal, o texto que vocês escreveram, né, sobre o uso da tecnologia hoje, né, especificamente do uso do celular. Então, para que vocês escrevessem aquele determinado texto, vocês precisaram ler, vocês precisaram ver determinadas fontes para escrever com adequação o assunto que eu estava pedindo a vocês, não foi? Vocês não copiaram diretamente da internet, né? Porque a gente copia diretamente da internet, você sabe que é plágio, né? Vocês se inteiraram, vocês estudaram, vocês procuraram fontes, vocês compreenderam o assunto para depois fazerem a produção textual de vocês, passando essa produção textual para o papel. Não foi exatamente isso que vocês fizeram? Então, isso é a informatividade. É a maneira de você se informar sobre um determinado tema para que você possa escrever de uma maneira mais coerente sobre esse tema que você está tratando. Certo? Então, pessoal, agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 125. Livro de literatura, página 125. Literatura, página 125. Vamos lá? Literatura, página 125. Literatura, página 125. Então, para escrever com adequação, acompanhem aí no livro de vocês, literatura, na página 125, a informatividade. Leia a história em quadrinhos a seguir dos quadrinhos argentino Nick. Você avisou o pintor que o quartinho dos fundos vai ser o nosso family room? Sim, ele disse que o pintou com um toque familiar. Aí qual foi o toque familiar? Observem no segundo quadrinho. E lá no terceiro quadrinho, bem familiar ficou. Já vi isso em algum lugar. Por quê? Porque o quarto estava bagunçado, né? Então, vamos novamente fazer a leitura e a interpretação do quadrinho, né? Você avisou o pintor que o quartinho dos fundos vai ser o nosso family room? Sim, ele disse que o pintou com um toque familiar. Então, ele pintou, levando em consideração o quê? A bagunça que estava o quarto, né? Bem familiar ficou. Já vi isso em algum lugar, né? O que foi? O cachorrinho, ele pensou, né? Um balancinho de pensamento. Na primeira questão, o gato Gatu está na companhia da família com a qual vive. O pai e a mãe conversam sobre a pintura da casa, em especial do quartinho dos fundos. Qual é o plano do pai para o quartinho? Qual é o plano do pai para o quartinho? Segunda, a expressão family room pode ser traduzida por sala familiar, sala de estar ou sala íntima. O pintor diz à mãe que deu ao quartinho um toque familiar. O que a expressão facial dos personagens demonstra no segundo quadrinho? Façam a primeira e a segunda questão, tá?
Então, pessoal, na primeira questão, o gato gaturro está na companhia da família com a qual vive. O pai e a mãe conversam sobre a pintura da casa, em especial a do quartinho dos fundos. Qual é o plano do pai para o quartinho? Transformar o quartinho dos fundos em uma espécie de family room. Transformar o quartinho dos fundos em uma espécie de family room. Segunda, a expressão family room pode ser traduzida para sala familiar, sala de estar ou sala íntima. O pintor diz à mãe que deu ao quartinho um toque familiar. O que a expressão facial das personagens demonstra no segundo quadrinho? Eles estão surpresos ou espantados. Então, demonstra surpresa e espanto. Surpresa e espanto. Surpresa e espanto. Terceira, observe o terceiro quadrinho. A. Qual é o sentido da palavra familiar na reflexão que o Gaturro fez? E letra B. O sentido de familiar na reflexão de Gaturro é o mesmo que tem na fala da mãe em toque familiar no primeiro quadrinho? Explique. Façam a letra A e a letra B, letra A e letra B, da terceira questão da página 126. Letra A e letra B, da terceira questão da página 126. A e B da página 126. Então, pessoal, olha. Na letra A, qual o sentido da palavra familiar na reflexão que o Gaturro fez? Algo conhecido que ele já viu. Algo conhecido que ele já viu. Algo conhecido que ele já viu. Letra B. O sentido familiar na reflexão de Gaturro é o mesmo que tem na fala da mãe em toque familiar no primeiro quadrinho? Não, não é o mesmo sentido, porque o sentido algo conhecido, né, não corresponde a algo íntimo, que é o que a família pretendia com a pintura do quarto, né? Não, porque o sentido algo conhecido não é igual que algo íntimo. Não é igual que algo íntimo, que é o que a família pretendia com a pintura do quadrinho. Que é o que a família pretendia com a pintura do quadrinho, do quartinho. Quarta questão da página 126. No último quadrinho, o pintor de paredes tem na mão um livro sobre o pintor Van Gogh. Observe a pintura abaixo de autoria desse artista. Então, no último quadrinho, o pintor de paredes tem na mão um livro sobre o pintor Van Gogh.
Observe a pintura abaixo de autoria desse artista. Letra A. O que o pintor de paredes quis dizer quando afirma que deu um toque familiar ao quarto? E letra B. Como a palavra familiar, as palavras pintor e pintar, também ganham duplo sentido na história. Quais são esses sentidos? Vocês vão responder a letra A e a letra B da página 127. Letra A e letra B. Tudo com base, certo? Nesse quadrinho da página 125. Tudo com base, vocês estão fazendo a interpretação, né? Então, pessoal, olha. Na letra A. Letra A. O que o pintor de parede quis dizer quando afirma que deu um toque familiar ao quarto? O que o pintor de parede quis dizer quando disse que deu um toque familiar ao quarto? Que tinha feito uma pintura familiar porque ela reproduzia uma pintura famosa do pintor Van Gogh. Que tinha feito uma pintura familiar porque ela reproduzia uma pintura famosa do pintor Van Gogh. V-A-N-G-O-G-H, Van Gogh. Letra B. Como a palavra familiar, as palavras pintor e pintar também ganham duplo sentido na história. Quais são esses sentidos? O sentido de trabalhador que recobre as paredes com tinta, ou seja, com pintor, né? Pintor é o trabalhador. Se vocês olharem lá no dicionário, o significado de pintor é trabalhador que recobre paredes com tinta. E o sentido de artista que pinta quadros. E o sentido de artista que pinta quadros. Olha. Na página 127. Ao ler a história em quadrinhos de Nick, você deve ter se perguntado se a leitura dela seria a mesma caso o leitor não conhecesse a pintura de Van Gogh fez o próprio quarto. Certamente, a história de Nick possibilita a todos os leitores um nível mínimo de compreensão, apoiada na pista correspondente ao livro sobre Van Gogh, que o pintor de paredes tem à mão. Contudo, o leitor que tem conhecimento prévio da pintura de Van Gogh poderá, sem dúvida, fazer uma leitura mais rica e aprofundada dos quadrinhos de Nick. Como você pode notar, a leitura, a compreensão e a interpretação de um texto, verbal ou não verbal, depende em grande parte do grau de informatividade, certo, gente? Que ele contém, isto é, do conjunto de informações que ele veicula. Assim, a história em quadrinhos de Nick, por apresentar certo grau de informatividade, pode ser compreendida com profundidade apenas por uma parte do público. Quando escrevemos, não é diferente. Se quisermos ser compreendidos por todos os nossos leitores, precisamos adequar o grau de informatividade do texto ao tipo de interlocutor ao qual ele se destina. Um texto científico dirigido a crianças, por exemplo, deverá ter um grau de informatividade baixo, enquanto se for dirigido a um cientista, certamente deverá apresentar um grau de informatividade elevado.
Os leitores preferem geralmente textos com grau de informatividade médio. Isso porque sempre que lemos, desejamos saber alguma coisa nova. Por essa razão, o texto não pode ter um grau de informatividade muito baixo, e porque não temos conhecimento aprofundado sobre a maioria dos assuntos, por isso o texto não pode ter um grau de informatividade muito alto. Então, pessoal, grau de informatividade, como a gente acabou de ver, né? É como se fosse a ligação de um conhecimento de mundo, né? De um conhecimento sobre um determinado assunto, para que eu possa produzir outro, certo? A gente pode até chamar também, né? De uma espécie de intertextualidade, né? Onde eu vou ter um conhecimento de um determinado assunto, para que eu possa escrever com adequação, com coerência e coesão, um texto sobre um determinado tema, tá bom? Então, pessoal, olha, na página 128, nós temos o texto que segue no exercício, um exercício de revisão. O texto que segue foi extraído de um site da internet e está reproduzido na sua forma original. Leia-o observando o grau de informatividade que apresenta. Violência escolar. Violência e escola são termos que deveriam andar totalmente separados, mas não é o que acontece hoje em dia. Estudantes que não respeitam seus professores, alunos que agridem outros alunos, são notícias que ganham destaque com tamanha frequência. Alunos certamente não têm um domínio lógico de que esse problema possa prejudicar ele e fazer com que desenvolva fortes dificuldades de aprendizado e levando-o a prejudicar seus colegas e seu ambiente de estudo. Essa situação delicada faz com que educadores avaliem a forma que os estudantes levam a rotineira vida escolar mais a sério. Com o avanço da tecnologia e as virais redes sociais, fica ainda mais difícil tratar dessa situação sem que haja um certo desconforto dos alunos e seus pais. As redes sociais servem de apoio para muitas agressões virtuais que deixam a vítima mais abalada pelo fato de não se sentir mais segura, nem mesmo a só. Portanto, essa questão deve ser avaliada com calma e cautela para não desenvolver uma confusão generalizada. Então, esse texto está disponível no UOL, né? No banco de redações, violência escolar. Violência escolar, certo? Na questão 1, sobre a relação entre violência e escola, o autor faz duas afirmações iniciais. A que deveriam andar totalmente separadas e a de que não é isso que acontece. Para tentar fundamentá-las e ao mesmo tempo desenvolver e justificar seu ponto de vista, ele apresenta uma informação nova. Qual é essa informação? Responda somente a primeira questão. Somente a primeira questão. Então, pessoal, na primeira questão, quais são essas informações? Os noticiários divulgam que estudantes não respeitam seus professores e se agridem uns aos outros. Os noticiários informam que estudantes não respeitam os seus professores e se agridem uns aos outros. Os noticiários divulgam que estudantes não respeitam seus professores e se agridem uns aos outros.
e se agridem uns aos outros. Segunda questão. O autor procura explicar a possível causa e as consequências desse comportamento dos estudantes. A. Qual é a causa, segundo ele? E B. Quais são as consequências? Respondam somente a segunda questão. Somente a segunda questão. Somente a segunda questão, letra A e letra B. Letra A e letra B. Na letra A, pessoal. Na letra A. Qual é a causa? Olha, o autor procura explicar a possível causa e as consequências desse comportamento dos estudantes. A. Qual é a causa, segundo ele? O aluno certamente não tem um domínio lógico. O aluno certamente não tem um domínio lógico, ou seja, não tem consciência das consequências desse comportamento agressivo. O aluno certamente não tem um domínio lógico, vírgula, ou seja, não tem consciência das consequências desse comportamento agressivo. E letra B. Quais são as consequências? Prejuízo para o próprio aluno, por criar dificuldade de aprendizagem, e prejuízo para os colegas e para o ambiente de estudo. Prejuízo para o próprio aluno, por criar dificuldade de aprendizagem, e prejuízo para os colegas e para o ambiente de estudo. Então, todo mundo sai prejudicado, né? Todo mundo sai prejudicado. Terceira. Releia esta afirmação. Essa situação delicada faz com que educadores avaliem a forma que os estudantes levam a rotineira vida escolar mais a sério. Repetindo, releia essa afirmação. Essa situação delicada faz com que educadores avaliem a forma que os estudantes levam a rotineira vida escolar mais a sério. A letra A. A que situação delicada o autor do texto se refere? E letra B. Qual é a afirmação absurda feita sobre os educadores? Então, respondam a terceira questão. Terceira questão, letra A e letra B. Terceira questão, letra A e letra B.
Letra A e letra B. Letra A e letra B. Tá? Terceira questão. Letra A. A que situação delicada o autor do texto se refere? A situação de violência na escola. A situação de violência na escola. A situação de violência na escola. E letra B. Qual a afirmação absurda feita sobre os educadores? Qual a afirmação absurda feita sobre os educadores? Que os educadores somente levam a vida escolar dos estudantes a sério quando há violência. Qual a afirmação absurda feita sobre os educadores? Qual a afirmação absurda feita sobre os educadores? Que os educadores somente levam a vida escolar dos estudantes a sério quando há violência. Ok? Quarta questão. O autor afirma que com o avanço das redes sociais, torna-se muito mais difícil tratar da questão da violência, sem que haja um certo desconforto dos alunos e seus pais. Ele explica como esse desconforto ocorre. Sem as redes sociais, o desconforto seria menor? Respondam a quarta questão, somente a quarta. O autor afirma que o avanço das redes sociais torna-se mais difícil tratar da questão da violência, sem que haja um certo desconforto dos alunos e seus pais. Ele explica como esse desconforto ocorre. Sem as redes sociais, o desconforto seria menor? Então, pessoal, olha, não. Ele não esclarece a explicação que faz, porque a pergunta é: ele explica como esse desconforto ocorre? Sem as redes sociais, o desconforto seria menor? Não. Ele não esclarece a afirmação que faz. Ele não esclarece a afirmação que faz. Quinta questão. Em relação ao modo como o tema da violência é tratado no texto, responda: A.
O autor apresenta uma análise aprofundada do tema, apontando causas e consequências e desenvolvendo cada uma delas. E letra B. O autor apresenta uma solução ou faz uma sugestão para erradicar ou amenizar o problema da violência na escola? Respondam a letra A e a letra B da quinta questão. Então, pessoal, olha. O autor apresenta uma análise aprofundada do tema, apontando causas e consequências e desenvolvendo cada uma delas? Não, não. A análise que ele faz é muito superficial, pessoal. Ele não entra em detalhes. Nenhuma ideia é desenvolvida satisfatoriamente. Nenhuma ideia é desenvolvida satisfatoriamente. Letra B. O autor apresenta uma solução ou faz uma sugestão para erradicar ou amenizar o problema da violência na escola? Olha, pessoal, ele não entra em total detalhe. Ele diz apenas que a questão deve ser avaliada com calma e cautela. Ele diz apenas que a questão deve ser avaliada com calma e cautela. Sexta questão. Quem apresenta sua opinião sobre determinado tema, mesmo que seja na internet, deve procurar usar adequadamente a língua. A variedade linguística empregada no texto é adequada a esse tipo de situação comunicativa? Justifique sua resposta com elementos do texto. Respondam a sexta questão levando em consideração o texto sobre a violência escolar. A sexta questão. A variedade linguística empregada no texto é adequada a esse tipo de situação comunicativa? Justifique sua resposta. Então, pessoal, embora que não exista um emprego de expressões inadequadas, há muitos problemas quanto à clareza e à correção gramatical. Entre eles, a repetição do verbo prejudicar, a concordância, a acentuação e pontuação indevidas, o que cria dificuldades para a compreensão do texto. E a sétima e última questão. Com relação ao grau de informatividade do texto, responda: ele é alto ou baixo? Que consequência isso traz para o texto? O grau de informatividade, ou seja, a referência dele com outros textos, é alto ou baixo? Que consequência isso traz para o texto?
Então, pessoal, olha. Com relação ao grau de informatividade do texto, responda. Ele é alto ou baixo? Que consequências isso traz para o texto? Pessoal, o grau de informatividade desse texto é muito baixo, certo? É muito baixo. Como consequência, o texto fica superficial, desinteressante para a leitura e pouco convincente. Porque ele não cita aqui tantos exemplos, né? Tanta relação com outros textos para que torne o texto mais interessante para a leitura, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Na aula de hoje, nós vimos a informatividade como um elemento, né, principal de coesão e coerência de um texto. A gente precisa se referir a outros textos, a fazer um estudo prévio para poder escrever uma produção. Sem esse conhecimento, né, de mundo e conhecimento de outros textos, a gente não vai conseguir fazer um texto coeso e coerente, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.